Ai, Boa noite, então, nessa segunda-feira e abençoada, onde nós, na Jornada do Bem-Estar, nós vamos falar sobre o medo, né? É, vocês verão aqui que tá tendo alguma interferência aqui, né? Não sei. Mas vocês verão que ao longo dos próximos meses, nós trabalharemos algumas emoções, né? Dentre tantas que a gente sente. Mas eu quis trazer o medo, porque, gente, o medo é uma emoção que está aí, né? Todo mundo sente medo de alguma coisa. Na verdade, o medo ele é um instinto de sobrevivência, né? Para nossa segurança, para nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, é importante sentirmos medo. Deixa eu só ajustar aqui. Oi, Tata, tudo bem? Boa noite, Gi, Tata, sejam bem-vindas. Deixa eu só ajustar aqui que eu quero conseguir enxergar vocês melhor. Não sei por que que tá assim minha tela, mas tudo bem. É assim, né? A gente fala, a gente vai fazendo ao vivo, o negócio vai ficando assim mesmo. Então, o que que a gente precisa, o que que a gente precisa abordar quando a gente fala do medo, né? Então, ele é uma emoção primária e necessária, como eu falei aqui, para nossa sobrevivência. Mas existe uma grande questão quando a gente fala do medo que tem determinados medos que realmente fazem ali o papel, né, da segurança, nos protegem, mas tem medos que nos paralisam. E aí a gente tem que identificar de onde vem, que medos que eu sinto, de onde vem, se isso é real mesmo, se é uma ameaça concreta ou se ele é simbólico, se vem das minhas projeções, das minhas preocupações, da minha insegurança, das minhas crenças, daquilo que eu fico imaginando, alucinando na minha mente. E aí, a gente pode pensar assim, tipos de medo, né? Gente, é tanta coisa. Teve um livro que eu li que fala, né, sobre os maiores medos da humanidade, né? Então, o medo da morte. Por que será que a gente tem? Não vou falar a gente, né? Não me incluo nisso. Eu não tenho medo da morte, mas é um medo latente na maioria dos seres humanos, o medo da morte. Tanto o medo de morrer, como o medo de alguém querido que morrer, né? De perder alguém querido. Por quê? Porque é um mistério. Porque por mais que nós tenhamos ali crenças, né, com base fundamentada nas escrituras, crenças religiosas, enfim, cada um tem a sua crença, mas ainda assim é um mistério, né? Tem algumas crenças que até é, tem, né, pessoas que falam com pessoas que já partiram, mas enfim, para a grande maioria isso é um mistério. E aí tudo que é desconhecido é assustador. Então a maioria das pessoas tem ele medo da morte, medo de ficar doente. Então o medo da doença é um outro temor que assim acomete a grande maioria das pessoas. Só que o que é mais louco, por assim dizer, né? Por mais que as pessoas tenham medo de ficar doente, por que que a maioria das pessoas tem hábitos nada saudáveis? Por que que a maioria das pessoas não cuidam de si, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu corpo, da sua alimentação, né? É muito louco isso. A gente entra num paralelo, se a gente for, num paralelo que se a gente for é, questionar mais a fundo. Um outro medo, medo de ficar pobre, medo de passar fome, medo de não ter dinheiro, medo de empobrecer. E aí isso vem também de crenças, né? De escassez, do que você passou na vida, de como foi sua criação, de como seus pais tratavam com o dinheiro, do que você viu, ouviu, aprendeu, sentiu. Então tem coisas que ficam muito enraizados ali. E nós, mães, mulheres, enfim, a gente tem muito medo também de errar. Medo de errar na escolha da nossa profissão, medo de errar na criação dos nossos filhos, medo de estar fazendo tudo errado, não é?
Nossa, quantas vezes eu senti isso, gente. Não sei vocês, mas me deixe saber aqui. Coloca aqui no chat também se faz sentido, se coisas vierem, coloca aqui pra gente ir conversando e abordando sobre isso, que é bem aberto, tá bom? É outro medo muito comum, medo de não dar conta. Medo de não dar conta, medo do julgamento, medo da rejeição, medo do futuro, porque outra coisa é incerto, não sei o que me espera ali na frente. Então, tem muitas pessoas que paralisam ou se sabotam por conta de todos esses medos inerentes à nossa raça humana, né? E o que que é louco de pensar que quais são as consequências, né? Quais são as consequências do medo? Então, muitas pessoas sofrem de ansiedade por conta do medo, principalmente isso, né? Medo do futuro, ou medo de ficar pobre, ou medo da morte, enfim, medo da doença, né? Então, sofre de ansiedade. Isso pode preocupar tanto a sua mente, enfim, que você pode ter insônia. Você pode ficar rígida, ter tensões, dores musculares nas suas costas, no seu pescoço, nos seus ombros, nódulos, por conta dessa tensão, a rigidez que o medo te traz, porque tu paralisa. Quantas, quantas vezes aqui você, por algum tipo de medo, listado aqui, enfim, ou outros que eu não abordei, não fez algo que sabia que podia fazer, mas que por medo não fez, né? Não desenvolveu um determinado projeto, não aceitou determinada proposta, não deu um passo que você até teve inspiração, teve um sentimento, teve um pensamento para fazer, você já visualizou, mas por medo você não agiu. Aí é exatamente aqui que entra a parte dos bloqueios de ação. Então, tem um determinado nível de medo que te paralisa e você não consegue agir, por mais que você queira, por mais que você tenha fé, tenha esperança, a ação ela fica represa, repreendida, né? E isso também pode te enfraquecer, enfraquecer o teu corpo, o teu sistema imunológico. Tu pode contrair doenças por conta de um medo não gerenciado, né? Então a gente precisa primeiro olhar e se perguntar: o que me causa medo? O que me causa? Aí a gente vai pensar em várias coisas, né? Do medo, pavor, pânico, enfim, paralisia, tudo isso que eu falei aqui. Mas o que que te causa medo? E se pergunta, esse medo ele é real, ele é concreto? É uma ameaça iminente? Ou é algo da minha mente? É alguma emoção, alguma ferida, alguma crença limitante que está me impedindo de agir? E eu vou falar assim, ó. Não sei por que que a minha câmera tá meio falhando aqui, mas vocês estão conseguindo me ver, né? É muito interessante, porque quando a gente pensa assim, como que o medo ele acontece, né? Então, e por que que os óleos essenciais também podem ser uma ferramenta, um aliado aí para a gente trabalhar esse medo, pelo amor do céu. Por quê? Porque o medo ele acontece na nossa mente. Quando alguma ameaça, né, realmente acontece, o nosso cérebro, ele libera substâncias químicas, tá? A área da minha mente, a área do meu sistema límbico que identificam essas ameaças, geralmente é a amígdala. E, gente, é muito louco, porque aí o teu corpo, ele reage, ele tem uma resposta natural ao medo. E aí a gente consegue ver realmente essa resposta, esses sinais acontecendo no meu corpo. É ou não é? Gente, eu lembro uma vez, eu vou falar aqui, ó. Eu lembro uma vez eu era jovem, acho que foi daí que eu desenvolvi um pânico, um medo de lagarta. Sabe lagarta tatorana? Algumas pessoas falam mandorová, sei lá o quê. Então, esse bichinho que não faz nada, quer dizer, algumas queimam e são venenosas, mas eu digo assim, ela fica ali parada, né? Ela não te ataca. Ela só se defende se você tocar na lagarta. Mas eu teve uma vez, na minha adolescência, eu tava indo pra cachoeira com a minha prima, e a gente tava indo pra cachoeira, e aí.
naquele terreno que a gente atravessava, tinha um mato, assim, né? Um monte de mato, mato, a gente atravessando aquele mato. E ali tinha uma mula solta, que ela era muito brava, e ela dava uns corridão nas pessoas que atravessavam ali. E essa minha prima, de bobeira, ela falou: Fabiola, corre que a mula tá vindo. Eu não sei se era de bobeira, eu não sei se a mula tava vindo mesmo, eu sei que eu nem olhei pra trás. Na hora, o meu corpo inteiro começou a reagir, disparar adrenalina, disparar sei lá o que, tanto que, né, o cortisol e a adrenalina, principalmente, que são disparados na nossa corrente sanguínea quando a gente se coloca numa situação de ameaça, de medo, tá? E eu comecei a correr, me enfiar naqueles matos, gente, quando eu olho, assim, daí. Quando você tem até um taquicardia, né? Mas e quando você para e respira, daí eu começo a olhar na minha volta, tava cheio daquelas taturanas, gente. Eu não sei se eu tinha mais medo da mula que tava correndo ou se era das taturanas que tava ali, ou com medo de ser sapecada, né? Queimada, enfim. E aquela situação me trouxe muito medo, me trouxe muito medo. E eu lembro que as minhas pernas amoleceram. Daí primeiro eu tive o impulso do medo de fuga. Né? Quando ela falou, Fabiola, corre que a mula tá vindo. Eu tive o medo o impulso da fuga, porque daí o nosso corpo, né, o nosso cérebro manda sangue para as extremidades, o negócio reage tudo aqui, você quer fugir, ou para algumas pessoas quer lutar. É assim que a nossa mente reage. E aí eu fui, corri, corri. Aí quando eu parei, que eu respirei, aí as minhas pernas amoleceram, aí eu tive outra reação de paralisação, porque eu vi aqueles bichos tudo na minha volta, e aí dali eu não conseguia sair. Então foi uma experiência vivida que me trouxe um medo muito, mas uma carga muito grande de medo, que me levou aos dois, eu falo assim, aos dois picos, tá? Tanto da fuga como da paralisação. E, gente, isso é um exemplo, tá? Hoje eu já consigo controlar esses meus impulsos. Por um bom tempo, precisei lidar muito com esse medo de taturana, porque era muito impactante para mim. Hoje eu já consigo ver, eu não chego perto, não toco, mas eu consigo ver sem entrar em pânico. Que antes eu entrava em pânico. Eu cheguei a derrubar uma prima minha dentro do rio, porque eu vi um bicho assim pertinho da gente, e eu empurrei ela sem querer, desesperada, e ela caiu dentro do rio, acredita? Para vocês verem tamanho é o que acontece na nossa mente. E aí a gente precisa observar do que eu tenho medo, o que que causa medo? É uma ameaça real ou é uma projeção da minha mente, do meu inconsciente? Algo que está lá registrado que talvez eu nem sei. Então você consegue identificar. Tem muitas pessoas que têm um medo, um pavor de falar em público, ou de dar uma aula, ou de aqueles outros medos que eu citei aqui, não sei. Pensa aí, o que que te causa medo, né? E aí você consegue olhar para isso, sentir, observar o teu corpo, porque aí essa liberação, né, dos hormônios ali que eu falei, da adrenalina, do cortisol, que a tua mente lança no teu corpo, tá preparando o teu corpo para reagir. E essa reação, ela pode ser de luta ou de fuga, tá? Então, esse é o processo, basicamente, assim, de que, né, que o medo, ele acontece, se manifesta na nossa vida. E como que os óleos essenciais, eles vão me ajudar, vão atuar na minha vida em relação ao medo? Mamãe tá terminando aqui, tá? Não, não pode terminar. Gente, é muito, muito interessante, porque como o medo atua, né, começa ali na nossa mente, no nosso cérebro, assim também os óleos essenciais agem no nosso sistema límbico. No mesmo centro ali do pensamento consciente que o medo é desencadeado. Por isso que a gente consegue usar os óleos como uma ferramenta também para nós superarmos o medo, tá? É, eu vou falar aqui de alguns óleos essenciais que podem te ajudar. Mas lembra, eu falei aqui em algumas aulas anteriores, né, como que os óleos atuam. Então, quando a gente inala essas moléculas, né, olfativas, aromáticas, dos óleos essenciais, essas moléculas, elas penetram, a gente reconhece elas pelo cheiro, né, pelo aroma, e elas enviam um sinal para minha mente, para o meu sistema límbico, e esse
sinal é recebido, né, pelo meu córtex, e aí e ele desencadeia aí uma série de respostas também emocionais associadas ao aroma. E eu tenho os olhos que relaxam, tenho os olhos que acalmam, eu tenho os olhos que trazem, né, uma sensação de segurança, que ajudam, inclusive, na liberação de emoções armazenadas, né, de liberação de bloqueios, de crenças, te trazendo realmente uma sensação de mais coragem, de confiança, de paz interior, tá? Então, a gente consegue utilizar aí vários óleos essenciais para combater o medo. E eu vou falar aqui de alguns, tá? Eu separei aqui alguns óleos para falar para vocês. O primeiro deles é o lavanda. O lavanda, a gente conhece o lavanda pelas propriedades relaxantes, calmantes, sedativas naturais que a lavanda traz, né? Então, quando a gente inala o lavanda, é instantâneo, acalma o relaxamento na nossa mente, no nosso corpo. E o que que é incrível? Já tem estudos que comprovam que quando a gente inala o lavanda, existe uma redução dos níveis de cortisol no nosso organismo. E o cortisol é aquele hormônio do estresse, o mesmo que é liberado quando estamos numa situação que desencadeia o medo, tá? Então, por que que eu falei do lavanda em primeiro lugar? Porque ele já vai estar diminuindo esse nível de cortisol. E uma outra coisa, se você que tem medo de falar em público, por exemplo, ou dar uma aula, sei lá, abrir a câmera, vocês estão escondidinha aí, né? Abrir a câmera, se aparecer, comunicar. O lavanda, quando você passa aqui, ó, ele é o óleo da comunicação. Ele é o óleo que relaxa, que ajuda você a expressar a sua voz, expressar a sua verdade, expressar a sua opinião, sabe? Então, muitas vezes, por que que o medo de falar em público paralisa alguém? Às vezes a gente só olha para isso, eu tenho medo de falar em público, mas o que que está por trás desse falar em público? Às vezes é um medo do ridículo, é um medo de não ser aceita, de ser rejeitada ou de ser criticada. Talvez lá na sua infância você tenha sido uma criança muito criticada, muito exigida pelos pais, ou você tenha sofrido bullying, ou tenham te chamado de burra, ou tenham falado, fica quieta, não fala, não se mete, ninguém pediu tua opinião. Então, assim, talvez você sofreu tantas podas, por assim dizer, né? Que isso tá enraizado, vem lá no teu inconsciente. Talvez o que eu tô falando aqui tu nem se lembre, tu fala, pode até pensar assim, não, mas eu tenho boas lembranças e tal e tal. Às vezes, o nosso cérebro também, como uma forma de te proteger da dor, ele não faz você se lembrar de determinadas ocasiões que te causaram tanto medo, tanta dor. Então, é muito incrível isso, porque independente do que está associado, os olhos eles também vão atuar na sua memória, tá? E vai te ajudar a liberar memórias de dor, lembranças, crenças, enfim, que estão lá enraizadas também, tá? Então, às vezes, sempre se pergunte, tá? Eu tenho isso aqui, mas o que está além disso daqui? Por que eu tenho medo disso daqui? Sabe? Sempre façam perguntas, porque a sua mente, ela está o tempo inteira ali, ó, ativa, e a gente sempre tem respostas para aquilo que a gente pergunta, sempre. Então, lancem perguntas, tá? Um outro óleo essencial que eu separei para falar para vocês é o frankincense, o olíbano. Gente, o frankincense, uma das coisas que eu mais amo no frankincense é que ele estimula a nossa conexão espiritual. Ele eleva a nossa frequência vibracional. Não é à toa que ele é considerado um óleo sagrado, é um óleo muito citado nas escrituras, tá? Então, o que lança fora todo medo? A fé, né? A esperança. O oposto do medo é isso, é a fé, a esperança. Então, eu amo muito falar do frankincense para você ter conexão espiritual, sabe? Nos teus momentos de oração, nos teus momentos de estudo das escrituras, no teu momento ali de aflição, de medo, de pânico. Às vezes vem uma angústia, vem um aperto no peito. E você não consegue entender, poxa, da onde que vem isso?
tá lá, tá aí, tá no teu inconsciente. Então, nesses momentos de conexão, de meditação, de oração, você entrega para o Senhor e se conecta com o frankincense, ele vai te ajudar a te colocar num estado mais relaxado, mais meditativa, de maior conexão para você ter mais clareza na sua comunicação, vai te ajudar, né, a tomar decisões, a, porque assim, gente. É muito quando a gente entra num mergulho profundo, quando a gente tá ali buscando o nosso autoconhecimento, buscando é, a nossa, o nosso crescimento mental, espiritual, o nosso crescimento pessoal, né? Nesses momentos assim de autoconhecimento, a gente precisa tomar decisões e a gente precisa fazer renúncias também. Então, o frankincense ele vai te ajudar a separar isso. O que que faz sentido para você? Ele vai te trazer uma consciência maior, um estado meditativo de mais elevado, tá? Para você tomar boas decisões e fazer escolhas e renúncias apropriadas. E eu lembro assim, teve muitos momentos dessa experiência mesmo que eu citei para vocês, desse dia de pânico na minha vida, que foram anos eu tendo assim muito pavor desse bichinho, né? E teve um determinado episódio, assim, que o meu marido, ele falou, até quando você vai carregar esse medo com você? Até quando? Eu falei, gente, não faz nenhum sentido, né? Não preciso ter isso, eu não quero mais isso. Então, esses momentos de conexão faz toda a diferença, parece uma coisa boba, que não vai mudar em nada na tua vida. Mas, ao passo que você tem ali um passo de coragem, sabe, de resiliência, por mais pequeno que seja, isso vai fortalecer as tuas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento, né? Que também muitas vezes os nossos medos, aqueles medos que eu falei lá, né? Medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de falar em público, medo disso, medo daquilo, vem por todas essas nossas crenças estarem feridas ou distorcidas. Então, tudo está associado, absolutamente tudo. Então, usem o frankincense bastante nessas conexões. Eu gosto muito de trazer. Né, o lado espiritual também, porque é isso, os óleos essenciais, eles atuam no nosso ser completo. E o nosso mestre Jesus, ele falou inúmeras vezes: não temas, não temas, tenha um bom ânimo. E eu gosto de uma escritura que me traz muita fé e esperança, que fala assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, o medo, gente, ele não é de Deus. O medo que te paralisa, que te aprisiona, ele não é de Deus, tá? Então, limpa isso, sabe? Olha para isso, encara. Não é fácil olhar para os nossos temores, não é, não é. Mas é essencial quando a gente decide dar um passo. E aí você traz à tua lembrança essas pequenas vitórias, né? A palavra diz, né? Trazei à lembrança aquilo que te fortalece, aquilo que te traz esperança. Então, traz à lembrança as tuas pequenas vitórias, tuas pequenas conquistas, os pequenos passos de fé, de coragem, de ação, porque isso também vai fortalecer as tuas crenças, de trazer mais confiança para fazer aquilo que você tem que fazer e que às vezes você tem medo. Tá? Alguém perguntou aqui como usar o frankincense para meditação. A forma mais fácil de usar os óleos essenciais é a inalação. Então, você vai pegar o óleo essencial aqui, se você não tem um difusor, eu recomendo tenha um difusor para você deixar ele ligado na sua casa o tempo todo, na cabeceira da sua cama, no seu ambiente de trabalho, enfim, hoje eu tenho um difusor em cada canto da minha casa. Eu tenho um difusor no banheiro, eu tenho no meu quarto, no quarto das crianças, na sala, na cozinha, eu tenho um difusor em todo lugar. Porque eles estão o tempo todo ligado para situações, tá? E a outra forma, você pinga o óleo na sua mão, tá? Pinga óleo essencial na sua mão, espalha e respira. Inala profundamente, diversas vezes, repetidas vezes, até você sentir as reações químicas acontecendo no seu corpo, você sentir esse relaxamento, tá?
E aí sim, você pode botar uma musiquinha instrumental, você pode, ou não colocar nada, vai para um lugar onde você ouça os ruídos, né? Os cantos dos pássaros, que você se conecte, enfim. E aí você fica no silêncio por alguns minutos. Silencia sua mente. Você vai ali, se vier pensamentos, inquietação, preocupação, você olha para isso e fala: agora não, você pode esperar. E você deixa esse sentimento, esses pensamentos de lado um pouquinho. Então, assim você vai treinando a sua mente a meditar, treinando a sua mente a silenciar. É um treino, gente. Não acontece, eu vou sentar aqui e já vou meditar. Nossa, eu lembro minhas primeiras tentativas de meditar era muito frustrante, porque eu não parava quieta, me dava uma certa agonia. Hoje, até aqui, se eu terminar a aula agora, eu parar um pouquinho, coisa, eu medito. Uns minutinhos eu medito. Então, você treina a sua mente para isso, tá? Um outro óleo essencial que eu quero falar aqui é o Juniper Berry, também conhecido como zimbro, né? O zimbro. Esse óleo essencial, ele é conhecido como óleo da luz noturna, justamente porque principalmente para crianças, né? Crianças elas vão crescendo ali e eles começam a ter pesadelos, vai dissipando ali alguns medos, medo do escuro, do bicho-papão e não sei o quê, a depender do que eles ouvem, de como eles são educados, instruídos, então vai surgindo aquele temor, né, noturno. E se você que é jovem, adulto, enfim, ainda sofre com temores noturnos, tem muitas pessoas que têm medo do escuro. Medo de, filho, dá licença, medo do escuro, medo de ambiente fechado, né? De espaço confinado, medo de altura. Então, o zimbro, ele pode ser utilizado porque ele ajuda muito a dissipar esses medos, tá? E o outro óleo essencial que eu trouxe aqui é o laranja. O laranja, ele é bom porque ele eleva o nosso humor. Então, ao mesmo tempo que a gente eleva o nosso humor, né, a alegria, essa esperança, essa positividade, a fé, lembra? A fé, ela precisa de algo positivo também. A gente não tem fé na coisa ruim, a gente tem fé que coisas maiores estão por vir, que coisas melhores estão por vir. Então, a fé é sempre uma esperança positiva de algo que está por vir. E aí eu sei, eu acredito, eu confio, né? Independente da fé espiritual, né? Eu falo assim, a fé de um estado de ação mesmo na nossa vida. Então, eu ajo sabendo, tendo essa fé de que vai dar certo, né? Mesmo não tendo todas as condições, ideais, digamos assim. Então, o laranja, ele estimula isso, ele estimula essa visão positiva do futuro. Então, ele é ótimo para você usar também, e ele estimula a criatividade, espontaneidade, alegria, né? Um outro óleo essencial que eu trouxe aqui é o Balance. Não podia deixar de falar do Balance porque o balanço ele pode ser utilizado, inclusive, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem essas crises, né? Inclusive de ansiedade que te paralisam, que desestabiliza, porque o balance ele foi desenvolvido para modular, para balancear, para acalmar, para equilibrar todas as nossas emoções. Então, ele traz também esse conforto em momentos instáveis, tá? E principalmente também relacionados aí à ansiedade, medo do futuro, tá? Medo do que está por vir. Tem muita gente que tem medo do que pode acontecer. E o Adaptive. O Adaptive, ultimamente, ele fica até aqui na minha mesa, ó. Tô usando bastante Adaptive e lavanda. Porque, gente, o Adaptive, ele é um mix calmante que te tranquiliza em situações de mudanças, tá? Então, assim, tem muitas, ó, a gente tá passando por várias instabilidades, né? Instabilidades, vamos, socioeconômicas, guerras acontecendo, tá acontecendo muita coisa ruim se a gente for parar para pensar assim à nossa volta, né? E o Adaptive ele nos ajuda a tranquilizar, a acalmar, nos adaptarmos em momentos de instabilidade também, tá? De situações que trazem medo, pânico, pavor, ansiedade, estresse, mudanças repentinas.
Então, eu tenho usado muito a Adaptive aqui em mim, no meu filho, na minha filha, que o meu marido ele trabalha bastante fora, né? Então, nós três que ficamos mais tempo em casa e assim, justamente para ajudar a regular as mudanças que aconteceram nesses últimos dias na nossa rotina. Né? O pai trabalhando muitas horas, vô e avó que vieram agora foram, aí, né, não teve aula. Então, essas mudanças na rotina desregula tudo, meu filho. E aí ele tem crises, né, de ansiedade, de irritação por conta do autismo. Então, o Adaptive tem ajudado muito aqui. Às vezes minha filha fica assustada, eu fico nervosa. Então, o Adaptive tem sido nosso, eu falo assim, nosso porto seguro aqui também nesses momentos de instabilidade e de estresse que acontecem vez e outra, né? E a gente precisa se adaptar às situações. E assim, gente, não tem muito segredo. Lembra que eu falei? O medo ele acontece, é desencadeado através de uma resposta mental, tá? Então acontece aqui no nosso sistema límbico, que, né, que atua ali liberando e desencadeando essas respostas no meu corpo, né? E a resposta é o quê? Hormônios do cortisol, adrenalina, que tá preparando o teu corpo para lutar ou fugir, né? Essa é uma reação que sim, lembrando que é importante sentirmos o medo, sim, porque ele nos assegura a vida, né? No entanto, quando é um medo que não temos uma ameaça constante, uma ameaça real, é um medo de coisas que não são uma ameaça, né? Tipo, medo de falar em público. Falar em público não é uma ameaça, mas tá lá em você. Então, tá associado aí nas tuas crenças. Então, aí quando é um medo projetado, é um medo enraizado das minhas crenças, do que eu entendo, aí eu preciso olhar e tratar, né? E eu preciso cuidar. E eu preciso usar os olhos para me ajudar. Então, assim, tenha um difusor na sua casa, né? Para criar esse ambiente mais seguro. Difunda esses óleos essenciais, use os óleos essenciais de forma inalatória, respiração consciente, uma musiquinha para acalmar, trabalhe a sua respiração, tá? Muitas vezes o medo que paralisia, tá? Você pode sentir até taquicardia, aflição no teu peito. Então, respirar é muito importante, fazer esse exercício de respiração junto com o óleo essencial. E você pode também diluir e passar no peito, né? Para trazer esse relaxamento, tá bom? E uma coisa que eu gosto muito, tá? Quando eu tenho aqui os meus medos, né? Todo mundo tem aí os seus monstrinhos que você precisa lidar. Então, eu sempre busco conexão espiritual, oração, né? Oração de libertação. Eu entrego mesmo pro Senhor tudo que tá me perturbando, tudo que tá tirando ali eu falo assim, a minha paz, né? Eu me conecto, eu me ajoelho, eu oro, eu choro, eu libero, eu liberto e traga declarações de confiança. A voz, a palavra, ela tem poder e você tem a autoridade como filha de Deus para repreender todos esses espíritos de medo, de pânico que te aprisionam, que te paralisiam. Você tem esse poder e você pode exercer falando, declarando em nome de Jesus. Eu amarro todo espírito de medo que me aprisiona, que quer me paralisar. Aqui não, em nome de Jesus. E você pode também declarar, né? Eu libero o medo. Eu sou confiante, eu me sinto segura, eu me sinto em paz. Tudo acontece para o meu bem maior. Tragam declarações, palavras, frases que vão fazer sentido para você, que vai te acolher, que vai te abraçar, que vai te tranquilizar, né? E aí é isso, a respiração, a meditação, usar os olhos, a oração, né? Se for realmente questões que precisam de, né, um medo que te traz alucinações, que você ouve voz, procure ajuda profissional. Não tenha vergonha ou não tenha medo, né, de você pedir ajuda, né?
Nós estamos aqui umas para ajudar as outras. Você não está sozinha. Às vezes a gente quer vestir uma couraça, uma armadura de que eu posso, que eu dou conta, que eu consigo, mas quando nós nos tornamos vulneráveis, a vulnerabilidade, ela é humildade. E através da humildade, eu consigo realmente acessar um novo nível de conhecimento, de renovação da mente, que se eu estivesse ali presa, aprisionada no medo, no orgulho, na arrogância, na prepotência, na vaidade, sei lá no que, eu não acessaria. Então, usem disso tudo, tá? Para vocês superarem aí o medo e a aflição e qualquer coisa que te incomode, ok? É, temos 1 minuto e 30 segundos. Vocês querem falar alguma coisa, comentar, perguntar, trazer alguma experiência? Tudo bem até aqui? Tem alguém que tem algum medo do que eu citei aqui? O outro medo que não foi citado? Medo de alguma outra coisa? Eu falei bem no comecinho pra Gi, que foi a primeira a chegar, que toda terceira semana a gente vai falar sobre uma emoção latente, tá? E aí vocês podem colocar sugestões também lá no nosso grupo de quais ou qual emoção você gostaria de falar, que a gente abordasse, para a gente desmistificar e trazer também soluções, tá bom? Então, tem tantas, né? São tantas emoções que a gente sente na nossa vida, então fica aberto aqui também para sugestões, tá bom? Combinado? Ai, Dia, vai cair. Temos menos de 1 minuto. Mas gratidão, minhas lindas. Obrigada. Tenha uma excelente semana aí, com muita coragem e ousadia na vida de vocês. Amém?